Em setembro de 2013, dois amigos entraram numa caverna da África do Sul e eles nunca poderiam imaginar que descobririam algo que mudaria a maneira como os cientistas viam a evolução humana. Hoje, no vídeo do Mundo Desconhecido, vamos contar tudo sobre esta descoberta e como ela sacudiu a árvore genealógica do ser humano. Mas antes de assistir ao vídeo, inscreva-se no nosso canal, colabore para que possamos chegar a 4 milhões de inscritos, ative também o sininho de notificações e também nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo. Em setembro de 2013, Steven Tucker e Rick Hunter, espeleólogos amadores, entraram numa caverna chamada Rising Star, cerca de 48 quilômetros de Joanesburgo. Essa caverna é bem popular entre os exploradores desde a década de 60, o que resultou em um bom mapeamento de seus canais, mas essa dupla esperava encontrar alguma passagem nova nesta sua missão. Nas profundezas da caverna, Tucker e Hunter abriram caminho através de uma passagem chamada Superman Crawl, algo como rastejar do super-homem. Isto porque o lugar é tão apertado que só é possível passar com um braço colado firmemente contra o corpo e outro estendido acima da cabeça. Depois de atravessarem uma grande câmara, eles escalaram uma parede irregular de rocha chamada Dorso do Dragão. No topo, eles se encontraram em uma pequena câmara decorada com estalactites. Hunter então pegou sua câmera de vídeo e para sair do enquadramento, Tucker deu um passo para trás, porém não viu um buraco no chão e caiu ali. Por sorte, ele se viu numa rampa estreita e vertical, possibilitando parar a sua queda. Aquela passagem não constava no mapa que existia, então ele chamou Hunter para segui-lo. No final da descida, eles se encontraram numa nova câmara que posteriormente foi batizada de Dinaledi. O teto desta câmara também estava cheio de belas estalactites, mas ao olharem para baixo, eles mal podiam acreditar em seus olhos. O chão estava coberto de ossos e que pareciam pertencer a seres humanos. Tucker e Hunter enviaram as fotos dos ossos encontrados ao paleoantropólogo Lee Berger, que caçava fósseis na África do Sul já há alguns anos. Ao ver as fotos, ele não teve dúvidas de que se tratava de uma descoberta fenomenal, tanto que em menos de 2 meses convenceu a National Geographic a financiar uma expedição a Rising Star. Faltava então, agora, montar a sua equipe. A entrada absurdamente estreita dessa câmara significava que apenas indivíduos magros como Tucker e Hunter poderiam entrar ali. Berger imediatamente divulgou nas redes sociais que procurava pessoas magras com formação em paleoantropologia. Assim, mesmo com a estranha combinação de requisitos, Berger recebeu muitas inscrições, principalmente de mulheres. Em novembro de 2013, após 3 semanas rastejando e espremendo-se pela passagem, a equipe conseguiu trazer à tona 1.550 pedaços de ossos e dentes que pertenciam a pelo menos 15 indivíduos de todas as idades. Berger sabia que eles eram extraordinários, mas mesmo ele não estava preparado para o que estava prestes a acontecer. Quando Berger viu pela primeira vez as fotos dos fósseis, tinha certeza de que eram uma espécime de Australopithecus ou de Homo habilis. No primeiro lote de fósseis retirados havia uma parte de uma mandíbula inferior com 4 dentes. O osso era menor que o do Australopiteco e, portanto, era definitivamente do gênero Homo. Porém, ele também era distintamente curvo, o que sugeria que não era então um habilis, pois este possuía uma mandíbula relativamente reta. Mas o que era aquele hominídeo então? Só havia um modo de fazer uma análise rápida destes achados e era analisando entre várias pessoas. Berger já tinha 20 pesquisadores sêniores em sua equipe e decidiu convidar mais de 30 jovens cientistas, alguns ainda com a tinta fresca em seus diplomas, vindos de diversos países. Para alguns cientistas mais velhos, colocar jovens na linha de frente apenas para apressar a publicação de um estudo parecia muito precipitado. Mas para os recém-formados aquilo foi como uma paleofantasia se tornando realidade. Lucas Delezene, que acabara de receber o seu PhD pela Universidade do Arkansas, descreveu: "Na pós-graduação, você sonha com uma pilha de fósseis que ninguém nunca viu antes." Todos os cientistas, então, foram reunidos em uma sala e divididos em diversas mesas, cada um analisando uma determinada parte dos fósseis. E Delezane ficou no grupo dos dentes e sua pilha tinha 190 exemplares.
Geralmente é muito fácil identificar uma espécie pelos dentes, mas nenhum dos pesquisadores responsáveis tinha visto algo parecido. Algumas características eram surpreendentemente humanas, como coroas de molares pequenas e com 5 cúspides, mas as raízes dos pré-molares eram estranhamente primitivas. E o mesmo padrão de estranhezas estava surgindo nas outras mesas. Uma mão totalmente moderna ostentava dedos estranhamente curvados, dignos de uma criatura que subia em árvores. Os ombros também eram simiescos e a pelvis era tão primitiva quanto a de Lucy, um dos primeiros fósseis de hominídeos encontrado, mas a parte inferior da mesma pelvis parecia a de um humano de hoje em dia. Já os ossos da perna começavam com a forma de um Australopithecus, mas ganhavam modernidade à medida que desciam em direção ao chão. Porém, os pés eram absolutamente diferentes dos nossos. E como o crânio era muito pequeno, o cérebro deveria ter cerca de 1/3 do tamanho do nosso cérebro. Ou seja, aqueles seres viveram no início da árvore Homo, pois tinham todos os atributos de uma criatura à beira da transição Australopithecus-Homo. Os pesquisadores concordavam que se tratava de uma nova espécie que foi batizada então de Homo naledi, onde naledi significa estrela, na língua africana Sesotho. Era indiscutivelmente um novo membro em nossa árvore genealógica, mas uma dúvida martelava na cabeça de Berger. Como eles foram parar no fundo daquela caverna? Claramente os indivíduos não estavam vivendo ali, pois não foram encontradas ferramentas de pedra ou restos de comida que sugerissem essa rotina. Se tivessem sido arrastados para lá por carnívoros, estes teriam deixado marcas de dentes nos ossos e não havia nenhuma. E, finalmente, se os ossos tivessem sido levados para a caverna pela água corrente, ela também teria carregado outros detritos, mas não havia mais nada além de pedras e desses ossos. O quadro levou apenas uma possibilidade, a de que eles foram colocados lá de propósito. Então, o Homo naledi já estava descartando seus próprios membros em um estágio tão primitivo? Rising Star seria então o local de sepultamento humano mais antigo já descoberto até hoje? Se em ambos os casos a resposta fosse sim, isto indicaria uma capacidade cognitiva bastante impressionante, apesar de um cérebro tão pequeno. Em 2017, saíram os resultados dos testes de datação que deram um nó na cabeça dos pesquisadores, pois a espécie era muito mais jovem do que seu corpo bizarramente primitivo sugeria. Entre 236 mil e 335 mil anos, podendo ter compartilhado a paisagem com o Homo sapiens primitivo. Mas se foi isto, então como o Homo naledi sobreviveu ao lado de espécies com cérebro maior? Berger fez novas expedições a Rising Star posteriormente, inclusive achando uma nova câmara chamada Lesedi, que continha ossos de 2 adultos e uma criança. Um dos 2 esqueletos adultos, provavelmente um homem, estava notavelmente completo e incluía o crânio, com muitos de seus ossos faciais preservados, preenchendo informações cruciais que estavam faltando na descoberta original. Numa entrevista dada em setembro de 2022 ao jornal Daily Maverick, Berger revelou que fizeram novos progressos na caverna e que uma nova e extraordinária descoberta seria divulgada em breve. Será que a evolução humana não se deu da maneira que os cientistas pensavam? O que de tão espetacular os pesquisadores devem ter encontrado para merecer tanto suspense? Escreva sua opinião aqui embaixo nos comentários porque ela é muito importante pra gente. Muito obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final. Não esquece de curtir o vídeo, deixar aqui um comentário, te inscrever no canal, clicar no sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo nosso que é postado todos os dias às 18 horas. Um grande abraço para você e até amanhã no nosso próximo vídeo do Mundo Desconhecido.